E aí vamos nós para o segundo vídeo. No primeiro vídeo você viu o Ecomuseu, você viu a ciência na esfera, você viu o Espaço Santos Dumont e muito mais. Agora vamos prosseguir. Os senhores também terão tempo de filmar juntos. Nós teremos um tempo estimado, algo em torno de 20 minutos. Durante esse tempo também será exibido aos senhores um vídeo institucional falando a respeito do processo histórico da construção da usina e os projetos realizados por Itaipu atualmente. Paramos onde foi apresentado um vídeo institucional explicando tudo sobre a usina e tendo uma vista privilegiada da mesma. Um local com telões e arquibancadas. Não subimos nas grades de proteção, nem apoiem as crianças. Para cada habitante do planeta. Quando em excesso, a água escorre pelo vertedouro. O projeto original previa 18 unidades geradoras. A primeira delas entrou em operação em 1984. Mas, pela sua eficiência, Itaipu foi capaz de construir duas outras unidades geradoras que entram em operação em 2007. No total, 14.000 megawatts de potência instalada. Em toda a história, Itaipu já produziu mais de 2,5 bilhões de megawatts-hora, suficiente para atender o mundo inteiro, sozinha, por mais de 40 dias. Itaipu tem programa para as águas premiado pela ONU. E consciência ambiental que se vê na imensa floresta, no corredor que liga dois parques nacionais, no canal para os peixes na época de reprodução. Os países unidos para erguer a grande usina. Começam as obras. O primeiro desafio é desviar o rio num trecho conhecido como Itaipu, literalmente o estrondo das águas na pedra. No auge, mais de 40.000 trabalhadores no canteiro de obras e filas imensas nos centros de recrutamento e nos refeitórios. Itaipu Binacional. Integração que gera energia e desenvolvimento. 40.000 trabalhadores participaram da construção da usina Itaipu no auge das obras. O tamanho do lago formado pelo reservatório da usina é de 1.350 km², uma extensão maior do que toda a área urbana da cidade de São Paulo. E assim não resta dúvida de que é uma construção da engenharia excepcional. Então é isso aí. Se você já visitou a hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, é bem provável que você ficou impressionado com o passeio na usina. E suas curiosidades são interessantíssimas. Não é à toa que ela deixou de ser apenas uma usina, mas se tornou também um dos principais atrativos da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Mas se você não visitou ainda, eu já lhe falo, está perdendo tempo. Coloque no próximo roteiro de suas viagens, porque é muito bonito. A Itaipu Binacional foi inaugurada oficialmente em 5 de novembro de 1982. Muitas pessoas chegam a confundir, mas é apenas o lago de Itaipu, ou seja, as águas do Rio Paraná represadas do outro lado. Quando há muita chuva na região, o excedente de água no reservatório necessita sair por algum lugar. E é isso que acontece aqui no vertedouro. Observem que há pelo menos 14 comportas no alto do vertedouro, então todo o excedente vai passar com a abertura dessas comportas, descer esta estrutura e seguir o curso natural do rio. Portanto, a água que passa aí não vai gerar eletricidade, vai apenas aliviar a pressão do reservatório. Por isso, é uma estrutura de segurança. Fechado neste momento, não há chuva em grande quantidade há muito tempo. E como vocês puderam observar,
o ônibus vai seguindo em cada ponto e vai tendo as explicações. Os guias vão falando tanto no percurso quanto nos pontos de parada. Neste lugar é um mirante em frente os vertedouros da usina e ali se dão outras explicações, inclusive um local apropriado para tirar foto onde tem os letreiros da Binacional Itaipu. E assim, é claro, eu e a Marta aproveitamos para fazer esse registro. Em diante, nós faremos a parte mais demorada no passeio, tá? Sairemos daqui, faremos todo o percurso na parte inferior e também superior da represa e depois retornaremos ao CRV para a conclusão do nosso passeio. Durante esse tempo de percurso, é extremamente importante que os senhores permaneçam sempre sentados em seus... E também vamos subir no alto da represa. E como o vento está muito forte nas gravações, vamos fazer a narrativa dessa sequência. Lá no alto há as comportas, e essas comportas, quem está aqui embaixo neste mirante não tem noção de fato qual o tamanho, mas nós podemos falar, são 14 comportas, das quais elas têm 34 metros de altura por 20 metros de largura, com uma capacidade máxima de vazão de 62.200 metros cúbicos por segundo. A construção de Itaipu interrompeu o fluxo do Rio Paraná numa área antes conhecida como Sete Quedas, um conjunto de cachoeiras que tinha forte apelo turístico na região na época. Tudo ficou debaixo d'água. Com o fechamento da represa erguida entre Foz do Iguaçu e Cidade del Leste, tudo mudou. Essa parte esquerda que nós estamos vendo ao lado no rio é a parte que foi feito o desvio, foi feito o canal de desvio. Ele não existia antes. Isso foi construído em 75 e 78. Foram utilizados entre 10 a 12 mil homens trabalhando diuturnamente para que pudesse fazer esse serviço. Este leito de rio ficou completamente seco durante 4 anos, proporcionando assim uma segurança para a construção da barragem, que são esses muros altos que a gente consegue visualizar hoje, essa barragem imensa e grande. Foram utilizados cerca de 60 toneladas de explosivos para desviar o curso do Rio Paraná. Hugo Ribas, em seu artigo Itaipu 40 anos do desvio do Rio Paraná, destacou a capacidade da engenharia brasileira que permitiu a construção da usina Itaipu. Também a tecnologia de ponta desenvolvida na execução do projeto pelas empresas brasileiras de engenharia e a tecnologia de ponta desenvolvida pelas construtoras brasileiras na execução da obra. Tecnologia de ponta na montagem eletromecânica das montadoras brasileiras e tecnologia de ponta na fabricação dos equipamentos eletromecânicos pelos fabricantes nacionais. E não resta dúvida que é uma obra grandiosa. E conforme a gente vai passando e vai vendo aquelas estruturas, a gente fica maravilhado. Realmente é muito impressionante. E por falar em grandiosidade, algumas curiosidades vale a pena a gente ver, né? Uma curiosidade, por exemplo, que demonstra a sua grandeza é a quantidade de concreto usado na sua construção, que foi um volume de 12,7 milhões de metros cúbicos, quantidade suficiente para construir 210 maracanãs no Rio de Janeiro. Em 14 de novembro de 1978, a Itaipu bateu o recorde sul-americano de concretagem, um lançamento na obra de 7.207 metros cúbicos de concreto, equivalente isso a um prédio de 10 andares a cada hora, ou seja, 24 edifícios no mesmo dia. E não para por aí. Com a quantidade de ferro e aço que foi utilizado na construção da usina, seria possível construir 380 torres Eiffel. Com a energia produzida pela hidrelétrica Itaipu, é possível suprir 17% do consumo brasileiro e 76% do consumo paraguaio. Só para ilustrar, para se obter a mesma quantidade de energia que a hidrelétrica Itaipu produz diariamente, seria necessário queimar 536 mil barris de petróleo. E isso causaria uma poluição muito grande, além do petróleo não ser uma fonte de energia renovável. A altura da barragem principal é de 196 metros, equivalendo a um prédio de 65 andares. Então vocês já podem ver que realmente é uma coisa assim bem grandiosa. Outra curiosidade é que não apenas uma,
A barragem de Itaipu é, na verdade, um conjunto de 6 barragens, 2 de terras, uma à esquerda e uma à direita, uma barragem de enroscamento, uma de ligação, a barragem principal e uma barragem lateral na direita. E assim a gente foi prosseguindo, olhando toda aquela paisagem, olhando pela barragem da usina Itaipu, olhando a água, os túneis e ouvindo cada explicação detalhadamente dos guias. Deixamos para trás aqueles tubos gigantes brancos, que é por onde a água desce do lago e segue até as turbinas. No local onde nós passamos de ônibus, na via que está pavimentada, a turbina estaria a 50 metros abaixo. E fomos passando por costões, né, de pedras, que seriam pedras vulcânicas, que foram explodidas, e uma pavimentação bonita, uma rodovia bonita, na ansiedade de ver o lago. Era a primeira vez que eu estava conhecendo a usina de Itaipu, a cidade de Foz do Iguaçu, já tínhamos passado em Cidade del Leste, as cataratas, Três Fronteiras, e agora estávamos ali ansiosos nesse passeio, passo a passo, estava indo muito bem, e estávamos então próximos de ver de fato o lago de Itaipu. E assim estávamos passando ali na central de energia, na onde fica armazenado a energia, com 20 unidades geradoras e 14 gigawatts de potência instalada. Itaipu fornece energia para 8,6% de energia consumida no Brasil e 86,3% do consumo paraguaio. A usina Itaipu é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta, tendo produzido mais de 2,9 milhões de gigawatts desde o início de sua operação. Os recursos utilizados na construção da usina Itaipu totalizaram 27 bilhões de dólares, além dos 100 milhões de dólares de capital social. E assim seguimos, o dia estava muito bonito, estava tranquilo, apesar de um vento que ficava meio forte, né? Até deixando a nossa gravação meio prejudicada. Mas aí estamos, olha lá que bonito, olha o lago de Itaipu. Para matar aquela vontade, nós estávamos agora diante do lago de Itaipu. Bom, comparado o volume de água da usina Itaipu com o das cataratas do Iguaçu, temos que o volume máximo de água do vertedouro do Itaipu é 40 vezes maior do que a vazão média das cataratas. Então vocês já viram que o negócio é grande mesmo. Assim como toda a vazão média das cataratas do Iguaçu equivale à vazão de 2 turbinas da Itaipu. Outra curiosidade interessante é com referência ao tamanho. O reservatório do Itaipu, que foi formado pela barragem do Rio Paraná, tem 1.350 km². E isso equivale a uma área maior do que toda a área urbana da cidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, toda a vazão do rio Sena, na França, movimentaria apenas uma unidade geradora de Itaipu. A maior profundidade do lago de Itaipu é de 180 metros, mas o lago da barragem de Itaipu não é o maior lago artificial do Brasil. O maior lago artificial do Brasil é o de Sobradinho, na Bahia, com 4.214 km² de área inundada. A operação de abertura e fechamento das comportas são executadas por telecomandos, possuindo um software para calcular a abertura ou fechamento das comportas de acordo com a vazão das águas que chegam ao reservatório, os níveis de montante acima da barragem e jussante abaixo da barragem da operação das turbinas. 24 milhões de mudas de árvores nativas foram plantadas na faixa de proteção do reservatório. Foi o maior reflorestamento do gênero feito no mundo. Essa obra levou 10 anos para ser construída, isso com 40 mil trabalhadores, e foram usadas mais de 50 milhões de toneladas de terra e rocha, que foram escavadas para ser feito o deslocamento do curso do Rio Paraná, que é o 7º maior do mundo. Então a gente vê de fato que é uma obra assim, maravilhosa, um lugar muito bonito, e hoje também é um dia todo especial, não é isso? Vamos ver aqui o que a Marta acha de tudo isso. Está sendo um momento muito importante nessa viagem, conhecer as estruturas aqui. É lindo, maravilhoso. Venha você também, venha conhecer, é muito legal. E é isso aí é a opinião da Marta Lima, que está adorando o passeio.
Mas enquanto isso, os guias, né, no caso o guia do nosso ônibus, ele está explicando que tem parte da represa que não possui nem concreto e nem aço. Possui apenas elementos naturais, como por exemplo argila e terra que foram compactadas no centro da represa e foram cobertas por rochas, inclusive as rochas que foram tiradas daqueles desvios que eu já falei para vocês. E como também o guia ao mesmo tempo já é o motorista do ônibus, é claro, de vez em quando ele faz aí uma graça, que seja bem-vindo. Ele diz que toda vez que ele passa nesse percurso, ele fica contando as pedras, essas rochas que foram tiradas do desvio para saber exatamente quantas pedras tem, mas que nunca conseguiu. É apenas uma brincadeira, né? Mas para saber, são 32 milhões de metros cúbicos de rochas, as quais foram todas tiradas daquele desvio do leito do rio. No Brasil, há diversas usinas hidrelétricas. As 5 que geram mais energia são, em ordem decrescente de capacidade, Usina Hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, Usina Hidrelétrica de São Luís do Tapajós, no Pará, Usina Hidrelétrica de Tucuruí, também no Pará, e Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, Rondônia. As hidrelétricas são responsáveis por produzir cerca de 70% da energia disponível para consumo no Brasil, ou seja, é a principal geradora de energia no país, sendo que 40,5% do potencial hidrelétrico do país está localizado na bacia hidrográfica do Amazonas. Porém, é na bacia do rio Paraná em que há a maior produção de energia hidráulica, pela Itaipu Binacional. Essa bacia possui rios que passam por grandes cidades como São Paulo. Então veja você que o Brasil possui 12% da água doce superficial da Terra, tornando-se o país com uma das maiores redes fluviais, contando com 12 bacias hidrográficas. Além de possuir a usina hidrelétrica de Itaipu, que é atualmente uma das maiores geradoras de energia limpa e renovável do planeta. Isso prova que, para se conseguir um bom resultado, como acontece hoje com a usina Itaipu, alguém lá atrás precisou de planejar, precisou de colocar em execução. Mas para fechar tudo isso com chave de ouro, nada melhor do que ver o vídeo institucional lançado pela Binacional Itaipu em 2020. Você quer ser meu amigo? Sim! Olá, seja muito bem-vindo a Itaipu. Não é uma maravilha esse cenário? É surpreendente mesmo. Até quem trabalha aqui fica impressionado com a dimensão da usina. Itaipu é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E uma das 7 novas maravilhas da engenharia moderna. Então, vem com a gente. Você também vai se encantar com Itaipu. Esta é a história de uma obra, escrita por brasileiros e paraguaios nas águas do rio Paraná. Um rio imenso como o mar, na língua dos guaranis, que atravessa o continente com seu potencial de energia praticamente inesgotável. Na década de 1960, negociações diplomáticas e estudos técnicos. Em 1973, é firmado o Tratado de Itaipu, um instrumento diplomático e jurídico sem igual para aproveitamento hidrelétrico do rio Paraná. O tratado é a lei que rege a Itaipu Binacional, uma empresa de 2 países unidos para erguer a grande usina. Começam as obras.
O primeiro desafio é desviar o rio no trecho conhecido como Itaipu, literalmente, o estrondo das águas na pedra. Centenas de explosões controladas. E, no total, 8 vezes mais escavações que o Eurotúnel. 18 gigantescos blocos de concreto. 8 quilômetros de extensão. 196 metros de altura. 4 vezes o tamanho da Estátua da Liberdade. No auge, mais de 40 mil trabalhadores no canteiro de obras e filas imensas nos centros de recrutamento e nos refeitórios. O ritmo da construção, 24 horas por dia, equivale a erguer um prédio de 20 andares a cada 55 minutos. Só nas estruturas de aço, mais de 380 torres Eiffel. Em 1982, a barragem está pronta. As comportas se fecham para formar o reservatório. E aí, vem do céu a surpresa. A chuva não para. Ao contrário das previsões, o rio Paraná atingiu um nível muito acima do esperado. E em questão de dias, choveu o que era previsto para os próximos meses. Na colossal usina de Itaipu, a formação do lago está acelerada. Isso exige perícia e agilidade dos técnicos responsáveis pelo resgate de espécimes da fauna e da flora locais, em uma operação denominada Mimbaquera. Um ato de coragem e respeito representado na árvore da vida. Assim surgiu o reservatório. 170 quilômetros de extensão, 29 bilhões de metros cúbicos de água, ou 4.000 litros para cada habitante do planeta. Quando em excesso, a água escorre pelo vertedouro, que tem a capacidade de escoar até 40 vezes mais que a vazão média das cataratas do Iguaçu. O projeto original previa 18 unidades geradoras. A primeira delas entrou em operação em 1984. Mas, pela sua eficiência, Itaipu foi capaz de construir 2 outras unidades geradoras que entram em operação em 2007. Agora, são 20 delas. Cada uma capaz de abastecer 2,5 milhões de habitantes. No total, 14 mil megawatts de potência instalada. Em toda a história, Itaipu já produziu mais de 2,5 bilhões de megawatts-hora, suficiente para atender o mundo inteiro, sozinha, por mais de 40 dias. Aqui, atrás dessa barragem, está guardada toda a energia. Na verdade, milhões de litros de água do reservatório. Ela é conduzida por esses tubos, os condutos forçados, e desce com uma velocidade enorme. Quer ver como isso acontece? Todo esse potencial vem da força da gravidade, aplicada a um enorme volume de água que desce a 120 metros de altura, passa pelos condutos, movimenta as turbinas e gira os rotores. Com essa rotação, os eletrodos produzem um campo eletromagnético que se converte em eletricidade. Essa é a energia que movimenta 2 países. De um lado, o Paraguai, de outro, o Brasil. E que juntos integram toda a região. Pois aqui não é uma simples fronteira, é território de união e convergência. Para o meio ambiente, para o progresso econômico, para a igualdade social. Itaipu tem programa para as águas premiado pela ONU e consciência ambiental que se vê na imensa floresta, no corredor que liga 2 parques nacionais, no canal para os peixes na época de reprodução.
Mais do que produzir energia, Itaipu assumiu a missão de cuidar da natureza e do bem-estar das pessoas. Uma usina que gera desenvolvimento para as comunidades, para a região e para 2 países. E é essa energia que muda a vida de muita gente. Itaipu tem ações efetivas para a comunidade, como hospitais modernos nas 2 margens, atividades de cultura, esporte e lazer, além da distribuição de royalties para investimento nos municípios. Também apoia o desenvolvimento, hospedando universidades, laboratórios, incubadoras e o Parque Tecnológico Itaipu. E o turismo recebendo quase 1 milhão de pessoas por ano para as atrações que vão muito além da usina. Esta é Itaipu, a pedra que canta com a força das águas. Maravilha da engenharia e território da energia para os 2 povos irmãos que fazem dela, a cada dia, a maior hidrelétrica do mundo. Itaipu Binacional. Integração que gera energia e desenvolvimento. Agora que você já conhece a história, venha ver, sentir e viver Itaipu. Mas não deixe de seguir as instruções dos guias. E não se afaste do seu grupo. Itaipu é uma área de segurança e a sua segurança é fundamental para nós. E algumas vezes, por causa do clima ou razões técnicas, o vertedouro pode estar fechado. Mas ainda assim, é lindo demais. Obrigada. E seja muito bem-vindo. Bem-vindos. Bienvenido. Bienvenue. Welcome. Juani. Terengwa heponaite. Ahlan usahab. Willkommen. 환영합니다. Yokoso. Itaipu Juani. E é isso daí, lindo passeio. E agora que a gente já sabe tudo sobre a usina Itaipu, vamos voltar para o nosso hotel, né? Como sempre, chegamos lá pelos corredores e vamos ver o que aquelas camareiras separaram de novo. Cada hora ela faz umas coisas diferentes. Fizeram dinossauro, fizeram cachorro, fizeram elefante, fizeram tudo. Agora vamos lá. E é isso daí. Lá está novamente as criações aí das camareiras. O negócio é tomar um banho, né? E seguir para a noite um pouco aí para finalizar o dia. E desta vez nós fomos num restaurante árabe. Comemos alguns pratos típicos, algumas esfirras, quibe e também tomamos um refrigerante, uma cerveja e tudo está bem, na maior paz, tranquila. E assim nós damos sequência aí na nossa viagem a Foz do Iguaçu, passando por Cidade del Leste, Marco Três Fronteiras, Cataratas do Iguaçu e agora também aqui a usina Itaipu em 2 partes que nós fizemos a gravação. Tudo foi muito bem, tudo muito bom. A Marta está adorando, eu também. E a gente vai fazendo cada vez mais junto com vocês, Mundo Sem Fronteiras. E é isso daí, gente. Agora deixe aquele like aí, se for nas outras redes, se for no YouTube, aproveite, faça aquela inscrição e dê um toque lá no sininho para que a gente possa estar sempre atualizado, sempre trazendo conteúdo de primeira para vocês.